Olá, prezados alunos. Hoje nós estamos para gravar nossa terceira aula do capítulo de número 3 das Revoluções Inglesas, a colonização da América do Norte. Essa será a terceira e última aula desse capítulo. Espero que nas duas primeiras aulas você tenha acompanhado a aula e tenha tentado responder o questionário. Nós estamos procurando nos manter dentro do contexto do livro para que você possa seguir a sequência e isso facilitar a sua compreensão. Então, na semana passada nós falamos das duas revoluções que movimentaram ali a questão da Inglaterra, que foi a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Olha aí no seu slide, por favor. Então hoje nós iremos falar, está aí no seu slide, sobre a colonização da América Inglesa. Primeira coisa de destaque do seu livro aí, eu queria que você acompanhasse também no livro, na página 52 e 53, a primeira coisa que o autor vai destacar, que é digno de nota, os autores vão destacar, é que a colonização inglesa ela será diferente da colonização portuguesa e espanhola. Por quê? Enquanto a colonização inglesa ela demorou, ela aconteceu mais tardiamente. Nas colonizações portuguesa e espanhola, a coroa ela já se estabelecia dentro da colônia e já ia dando as tratativas e já ia administrando. Mas com relação à colonização inglesa, ela foi mais demorada. Por quê? Porque a Inglaterra vinha vivenciando alguns conflitos internos. Ela tinha alguns embates internos e esses embates acabou por atrasar, digamos assim, a colonização inglesa. Primeiro, se você olhar aí na história, você vai ver que ela vivenciou no contexto a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra que aconteceu entre o século XIV e o século XV. Ela vai passar por esse processo. Ainda no século XV, eles vão enfrentar a chamada Guerra das Rosas, que é uma guerra de disputa ao trono. Depois dessa guerra, que a dinastia Tudor, ali com Henrique VII, depois Henrique VIII, vai chegar ao poder. Depois ela vai enfrentar as chamadas guerras religiosas, as reformas religiosas, chamadas assim, e depois a Guerra Civil Inglesa, que foi o tema das duas primeiras aulas, que vão justamente se dar devido àquele conflito entre parlamento e o rei. Devido a esse conflito entre o parlamento e o rei, é que vai surgir aí a guerra da chamada Revolução Puritana e também a Revolução Gloriosa. Quais os motivos que fizeram com que atrase, ou que fosse atrasada, digamos assim, além do que eu já falei? No seu livro, dá uma olhada aí na página 52 e 53, ele vai listar aí 4 motivos. Tá certo? Eu falei da Guerra dos 100 Anos, da Guerra das Rosas, mas ele fala também que o grande montante financeiro a ser servido, pois os conflitos internos estavam causando gastos. Ou seja, toda guerra, nós sabemos que toda guerra, isso gera um prejuízo muito grande para aqueles que estão participando. Então, quando eles estavam financiando a guerra, então faltou investimento ou dinheiro, digamos assim, recurso para fazer uma melhor exploração da colônia. Depois eles vão ter a chamada disputa pelo controle do poder político e a sucessão real, que é justamente aquela guerra entre o parlamento e o rei. Depois eles vão ter a chamada crise religiosa, que é a crise entre católicos e protestantes, quando Henrique VIII vai fundar a religião anglicana, tá certo? Justamente por conta do seu casamento, e a partir do momento que ele funda a religião anglicana, vai surgir uma guerra agora com os católicos. E aí ele fala da revolução interna, que é justamente a revolução puritana e a revolução gloriosa, mas também tem essas outras que eu falei anteriormente para vocês, que aconteceram. E aí, justamente no meio desses conflitos, é que vai fazer com que o processo digamos assim, de colonização demorasse. Mas aí, no seu livro, na página 52,
ainda acompanhando o slide, que é justamente a criação ou a chamada Nova Inglaterra, é justamente dado a todos esses processos, tá certo, que um grupo de imigrantes recebe a permissão, porque a questão da colonização será chamada uma colonização privada, eles recebem a permissão para explorar. Então eles, em 1620, tá certo, eles recebem a permissão e eles iniciam agora o seu, digamos assim, a sua viagem rumo à chamada, o que nós chamamos de Nova Inglaterra, tá certo, o navio Mayflower, ele vai levar alguns imigrantes, inclusive na introdução do capítulo, se você voltar com calma no seu livro, ele vai até falar aí, tá certo, que havia a grande maioria não era digamos assim, um grupo homogêneo, mas um grupo heterogêneo, porque haviam grupos de religiosos, puritanos, mas também haviam outras pessoas que foram por questões de interesse, tá certo? Então eles viajam rumo à chamada Nova Terra e lá eles vão fundar as colônias, dentre elas o que nós vamos chamar aí de Nova Inglaterra, que é aquela região que hoje é o estado da Massachusetts. Tá certo? Seguindo aí no seu slide, dá uma olhada aí, por favor, eu já entro no gráfico das 13 colônias. Dá uma olhada aí, eu coloquei para vocês aí no mapa, o mapa, onde estão localizadas as 13 colônias, elas estão todas aí situadas, tá certo? E as motivações, né? Quais as motivações que levaram essa colonização? Guerras, nós já havíamos falado, aqueles conflitos internos. A Inglaterra também tinha adotado a chamada política de cercamento, dá uma olhada na página 53, ele havia adotado a política de cercamento quando a nobreza começou a cercar as terras, e esse cercamento faz com que os camponeses sejam expulsos de suas terras e eles fiquem agora impedidos de produzir. Então eles agora estão digamos assim, desamparados. Então, eles buscam novas riquezas, buscam um novo mercado, mas também buscam justamente esse lugar ao sol, já que eles haviam perdido as suas terras. E é interessante, pessoal, que o grupo de colonos que serão, digamos assim, enviados a essa nova região, tá certo? Para a colonização, primeiro ele é composto por camponeses endividados, uma vez que eles tinham perdido suas terras, eles tinham perdido a sua propriedade, tá certo? Aquela chamada terras comunais, eles tinham o direito de plantar, agora eles não têm mais. Trabalhadores urbanos desempregados. É bom lembrar que esses trabalhadores urbanos também eram trabalhadores que anteriormente eram camponeses, perderam a terra, foram para os centros urbanos e lá não conseguiram emprego. Dentre esses colonos que são enviados, também existem dois grupos que foram enviados, mas de forma mais forçada, que são os criminosos e os órfãos. Ou seja, quando eles estão enviando digamos, esses colonos para essa nova experiência, então vai os camponeses, vai os puritanos, vai os trabalhadores desempregados, mas também eles aproveitam nessa leva e enviam alguns criminosos para expulsar da terra e também alguns órfãos, porque eles ali estavam desamparados. Então essa colonização inglesa também ela difere das outras colonizações que a gente viu de outras nações exploradoras, é porque elas serão, tá certo? Ela será, digamos, uma colonização privada. Duas empresas irão ganhar o direito de concessão, ou seja, elas irão ganhar o direito de administrar essa nova terra, e essas duas empresas que vão fundar as colônias do norte, as colônias do sul e ali no meio ali as colônias do centro, tá certo? No ponto 1 aí ele fala das políticas religiosas, tá certo? Questões políticas e questões religiosas. Por quê? Porque os calvinistas, que são chamados puritanos, eles passam a ser perseguidos também por conta da monarquia que havia abraçado o anglicanismo. Então, um dos motivos também que faz com que os puritanos sigam rumo a essa nova terra é justamente para fugir da perseguição religiosa. Nós temos as questões sociais, por conta justamente
do êxodo rural, uma vez que houve a política de cercamento, eles vão migrar para os centros urbanos e lá não encontrarão emprego, tá certo? A questão da economia, porque eles estavam praticando também a chamada trabalho de servidão, né? O que seria o trabalho de servidão? Eles trabalhavam sem receber salário por um período, pensando na expectativa de no final daquele período ganhar alguma coisa. Então eles estão fugindo disso aí. No slide seguinte, por favor, dá uma olhada aí, eu já entro no que você vai ter na sua página 56, 57 e 58. Nesse slide seguinte eu já vou falar o que estão nessas três páginas, 56, 57 e 58, que é justamente as colônias propriamente ditas, as colônias já estabilizadas, as 13 colônias. Dá uma olhada no seu slide. Primeiro, eu agrupei aí as colônias do norte e do centro no mesmo grupo. Mas vamos lá, a colônia do sul. As colônias, por questões climáticas, tá certo? Elas vão ter tratativas diferentes, elas irão, digamos assim, ter trabalhos diferentes por conta das condições climáticas. Enquanto o norte tinha um clima parecido com o que eles vivenciavam na Inglaterra, no sul eles terão mais um clima tropical e por conta disso eles vão, digamos assim, adotar medidas e meios de trabalho diferentes. Por exemplo, no sul, olha aí no seu slide, já bem aqui, inclusive está circulado de vermelho no mapa, dá uma olhada. O sul ele vai adotar o sistema de plantation. O que seria um sistema de plantation? Era justamente essa ideia, tá certo, da monocultura, a ideia do latifúndio ou do latifundiário, tá certo, e também da mão de obra escrava. Então eles vão trabalhar aí nesse sistema, aproveitando o clima tropical, irão produzir alguns produtos. Aí na questão eu só cito o exemplo do algodão, mas no seu livro, tá certo, ele vai também citar o exemplo do tabaco e do arroz também, né? Então algodão, tabaco e arroz, ou seja, as fazendas, ou seja, os produtores, eles irão trabalhar no regime de monocultura, eles vão produzir um único produto em grandes espaços de terra, utilizando principalmente a mão de obra escravo esses que vieram trazidos da chamada África, que daqui a pouco, como é que eles serão trazidos? Naquele processo do comércio triangular, tá certo? Do processo do comércio triangular, ou seja, eles fabricavam o melaço, tá certo? Ou seja, com a produção da cana, tá certo? E do açúcar das Antilhas, eles trocavam esse melaço por escravo e assim eles iam fazendo justamente essa troca entre as colônias e também com as Antilhas, tá certo? Trocando melaço por escravo, escravo por melaço, por isso que é chamado de comércio triangular. Nas colônias do norte, elas têm um trabalho muito parecido com a colônia do centro, por isso que estão juntos. Qual é a diferença entre a colônia do norte e do centro? É porque no norte, por ter a grande maioria de calvinista, tá certo? De puritano, então eles irão enfrentar alguns conflitos religiosos dentro da própria colônia, a questão ideológica, a questão da religião. Já no centro, eles não estavam muito preocupados com isso. As colônias do centro não tinham muito essa questão religiosa. É a única diferença, digamos assim, que eu poderia citar com vocês, uma diferença basilar, tá certo? Mas na questão do trabalho, da colonização, eles irão divergir da colônia do sul, porque enquanto no sul era monocultura, no norte e no centro eles eram policultura, ou seja, eles produziram vários produtos, tá certo, ao mesmo tempo. Eles não tinham essa ideia de produzir somente um produto, mas eles vão, tá certo, produzir vão cultivar outros produtos dentro da plantação. Eles vão desenvolver também a ideia do artesanato, tá certo, da manufatura para o consumo, que também, enquanto a colônia do sul ela vai ser voltada mais para o comércio externo, vai produzir para exportar, a colônia do norte e do centro elas vão ter mais aquela preocupação com o consumo interno. Dá uma olhada no slide seguinte, tá certo? Para ficar mais fácil, os historiadores, né, eles vão justamente dizer o seguinte: é como se no norte eles tivessem praticado mais essa ideia da colônia
a colônia de povoamento, tá certo? A ideia é justamente de uma colonização de povoamento, enquanto no sul eles praticaram a colonização de exploração. E aí, por conta disso, você vai ver aí na Nova Inglaterra, dá uma olhada no seu mapa, o trabalho será livre, tá certo? Eles irão dar apoio tanto às médias como pequenas propriedades, tá certo? Eles vão ter um certo apoio, principalmente os colonos que chegam na colônia do norte. Eles no primeiro momento, eles vão trabalhar numa espécie de contrato de trabalho-servidão, tá certo? Eles vão estar ali, digamos, não serão escravos, mas irão trabalhar por um período, para depois desse período ele receber condições de produzir o seu próprio comércio, de reger a sua própria propriedade, tá certo? A economia triangular, apesar de dizer que eles não queriam muito explorar a questão dos escravos, mas dentro do comércio triangular eles acabavam trocando escravo por melaço para fornecer escravo para outras colônias, tá certo? E também ele terá a economia diversificada justamente por conta desse comércio que haverá tanto interno como externo. A colônia do centro, como eu disse para vocês, elas são bem parecidas com a do norte. A diferença está na questão religiosa. Já a colônia do sul é justamente essa ideia que eu falei, a ideia do plantation, né? O trabalho escravo, a questão do latifúndio, tá certo? A agricultura deles será baseada principalmente no tabaco, no algodão e também no arroz, tá certo? E eles vão estar se voltando para o mercado externo. Então, esse é um pequeno resumo, caros alunos. Espero que vocês aproveitem, tá certo? Tentem responder as atividades da página 59, a página 60, tá certo? E também páginas 62 e 63. Tentem responder essas atividades para que em breve a gente possa marcar uma aula só para tirar dúvidas, tá certo? Um horário para conversar com vocês sobre essas questões. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento, tá certo? Então aproveite esse momento, não só para descansar, não só para se resguardar, mas também para fazer uma programação para estar estudando, tá certo? Os capítulos e revendo, principalmente porque todos os outros professores também estão mandando atividade. Então, se você não fizer uma programação, é possível que você se perca. Então, aproveite e Deus abençoe e até a próxima aula.